Imagina só, você trata uma criança com escarlatina e ela melhora. 2 semanas depois, ela volta em você com os mesmos sintomas. E agora? Será que o antibiótico falhou? Precisa passar um outro antibiótico? Essa história é a história que eu vou te contar hoje. E eu vou te mostrar como que o conhecimento prático de microbiologia é diferencial nessa hora. Olá, meu nome é Pedro Carneiro, eu sou infectologista e você está no Cultura de Infecto. Aqui a gente vai direto no ponto, sem enrolação. Bora lá para o nosso caso de hoje. Eu só quero deixar bem claro que se essa história parecer familiar para você, é pura coincidência, porque esses fatos são fatos que ocorrem todos os dias na prática médica, tá? Bora lá. Então, nossa história trata-se de uma criança, 6 anos de idade, saudável, com um primeiro episódio típico de escarlatina, febre alta, dor de garganta, exantema, escarlatiniforme, então uma manifestação geralmente bastante típica, e que foi diagnosticada, tratada pelo pediatra com amoxicilina por 10 dias. Teve aí depois uma evolução ótima, só que 2 semanas depois apresentou os mesmos sintomas: febre alta, dor de garganta e o racho cutâneo. Né? O pediatra reavalia o paciente, diagnostica e prescreve novamente a amoxicilina. Tá? O que a gente tem até aqui? Diagnóstico preciso, né? E a recomendação do tratamento de escolha. A escolha para o tratamento das infecções streptocócicas, nesse caso, é o uso de penicilinas mesmo, sendo a amoxicilina uma das mais utilizadas. Né? Porém, nesse caso, houve uma recorrência, houve uma recidiva. E ao diagnosticar a recidiva, a médica optou por utilizar a mesma medicação anteriormente prescrita e os pais, que eram médicos, questionaram, né, a respeito da repetição desse tratamento. Se não funcionou é porque o antibiótico é resistente, então tem que pegar outra medicação, tem que trocar. Será que tem? A confusão começa nesse momento, né? E onde é que mora o erro? O erro mora em assumir a causa da recidiva a partir de resistência bacteriana, certo? A resistência pode ser um mecanismo de falha de tratamento, porém, nesse caso de escarlatina, nós sabemos qual é o agente causador, que é o Streptococcus pyogenes, ou Streptococcus do grupo A, e tem uma característica que é importante, e desde sempre mantém uma sensibilidade que é universal às penicilinas. Penicilina, amoxicilina, ampicilina, o germe, desde que essas medicações existem, eles não desenvolveram resistência ao medicamento. Então, nesse caso, não dá para pensar como resistência antimicrobiana como causa da recidiva ou da recorrência. O que pode ter acontecido? Várias possibilidades. A criança pode ter tido reinfecção, né, um contato com uma cepa produtora de outros tipos de toxinas causadoras das manifestações clínicas. São situações que a gente não tem imunidade duradoura. Pode ter havido persistência da colonização, ou seja, o antibiótico fez o seu efeito, né, de resolver a infecção, tratar a infecção, mas não erradicar a bactéria da orofaringe da criança, ou pode ter acontecido uma falha real mesmo, que é muito rara, mas pode ser secundária à má adesão às tomadas, né, a irregularidade da utilização, problemas de absorção da criança, utilização de uma dose inadequada, menos resistência. Resistência, nesse caso, não é uma possibilidade. O que fazer, então? A gente precisa saber que o manejo correto depende, então, do seu conhecimento prático. E, nesse caso, conhecimento prático em microbiologia te permite afirmar com segurança que não houve falha de tratamento por resistência.
e que não há necessidade de se utilizar outra medicação para o tratamento, certo? Por quê? Porque trocar o antibiótico nessa situação é optar pela melhor alternativa que se tem por uma opção que é pior do que aquela. Uma vez que a amoxicilina, por exemplo, nesse caso, é a droga de escolha. Ou seja, droga de escolha significa melhor efeito, melhores resultados, melhor tolerância no geral. Todo mundo vai tolerar a amoxicilina? Não. Todo mundo pode usar a amoxicilina? Também não. Mas é a droga de escolha. Você vai deixar de usar a droga de escolha quando houver um impedimento à utilização, certo? Por resistência, nesse caso não, mas por intolerância, por alergia, por dificuldade da criança fazer o uso da medicação, por exemplo, 3 vezes por dia. Então, a alternativa entra nos casos quando você tem drogas de escolha, quando a possibilidade da droga de escolha não existe, tá bom? Lembrar também que optar por uma segunda alternativa, né, uma segunda opção, traz, além do risco de falha, nesse caso, inclusive, que o Streptococcus pyogenes ele é universalmente sensível à penicilina, mas não é universalmente sensível a outras medicações. Então, traz, sim, um risco de falha por resistência, traz o risco de efeitos colaterais, uma vez que toda vez que se inicia uma medicação nova é possível acontecer algum tipo de idiosincrasia, e a seleção de bactérias resistentes de outros locais do organismo da criança. Né? Lembrar que o antibiótico ele não faz efeito só no foco onde você quer tratar. Existe uma exposição ampla de toda a microbiota do indivíduo, onde aquele antibiótico se concentra, e a seleção bacteriana ela vai acontecer em todos esses lugares onde haja chegada da medicação e você já fez uso de uma medicação, troca de classe, então você vai acumulando pressões seletivas e oferecendo mais mecanismos de resistência bacteriana. Tá? O papel do médico nesse caso, né, diante do seu conhecimento, é explicar para a família que a resistência ela não existe. Escarlatina, faringoamidalite, via de regra é Streptococcus pyogenes, não existe resistência descrita no mundo. Então, optar por uma outra classe de medicação não é uma escolha adequada, não é uma conduta boa. E reforçar que, nesse caso, a recidiva não é por causa de resistência ao antibiótico. Isso é o mais importante. E o que foi feito, então, nesse caso foi exatamente isso. Repetiu-se o tratamento com a mesma medicação, mesma dose, mesma posologia. A criança fez uso de novo da medicação e evoluiu com sucesso na resolução dos sintomas e na erradicação da bactéria da região onde ela estava alojada. Isso, né, sem exposições desnecessárias a outras medicações, sem oferecer o risco de efeitos colaterais e outras pressões seletivas, como nós já comentamos anteriormente. Isso é importante demais. Agora, antes de fechar, né, esse caso, que é um caso bastante simples e muito, muito, muito comum na prática, podem ter certeza que se ainda não passaram como médicos, como pediatras, como familiares, né, de pessoas com infecção de garganta, podem ter certeza que ainda vai acontecer. E, apesar disso, a gente tem uma oportunidade de fazer uma avaliação em microbiologia de forma prática e como ela pode ser aplicada na nossa vida de forma muito pontual, mas que nos dá a capacidade de tomar a melhor decisão com confiança e com justificativa para até não aceitar a pressão de um familiar como médico ou como não médico em relação à escolha da sua medicação, da medicação que você quer utilizar. Então, aqui tem um alerta de dicas valiosas. Se você quiser aí pegar um papel e um lápis ou uma caneta para anotar, que nós vamos fazer uma revisão rápida e pontual e prática de microbiologia.
Partindo então para a nossa revisão em microbiologia, falar um pouquinho dos cocos gram-positivos, além daquelas diferenciações morfológicas, né, que nós temos, os streptococos são visualizados em cadeias, os stafilococos são visualizados em cachos. Temos dentro do grupo dos streptococos algumas classificações, certo? Uma das mais importantes é a classificação em grupos, sendo que os grupos A, B, C e G são aqueles que têm maior importância para a medicina humana. O Streptococcus pyogenes, que é o causador das infecções de faringoamidalite aguda, escarlatina, infecções de pele, né, como impetigo e erisipelas, eles são classificados então como Streptococcus do grupo A. Então lembrem-se, Streptococcus pyogenes grupo A, causa a amidalite. Boa dica. Streptococcus agalacti, que é a bactéria que está relacionada à infecção neonatal. O Streptococcus agalacti ele tem a característica de colonizar a região perineal. Então, durante o acompanhamento pré-natal, as gestantes fazem, né, um swab e pesquisa desta bactéria, pois ela é uma causa importante de sepse neonatal, e é a classificação do Streptococcus do grupo B, ou seja, Streptococcus agalacti, infelizmente não causa amidalite, mas ele causa infecções nos nossos bebezinhos, tá? Então eles estão no grupo B. Sinceramente não sei se foi isso que se utilizou para a nomenclatura. Se não nos ajudaram com o nome da bactéria mais o grupo, a gente consegue arrumar um jeito de gravar, certo? Então, Streptococcus pyogenes, grupo A, causa amidalite, causa infecções de pele, impetigo, erisipelas. E lembrando, o Streptococcus pyogenes é a bactéria que é relacionada às manifestações de febre reumática e glomerulopatias. Então, lembrar desse detalhe importante, tá? Grupo B, né? São os Streptococcus agalacti, causam infecções em bebês. E nós ainda temos outros grupos, sendo o grupo C e G, grupos que têm algumas espécies, subespécies, sendo o Streptococcus dysgalacti, subespécie eximilis. Aí tem algumas classificações, subclassificações, não são tão importantes. E essas bactérias dos grupos C e G, eles têm menor incidência ou menor importância na medicina humana, apesar de poderem causar situações de surtos, estão relacionados a contextos mais específicos. Mas esses 4 grupos, eles têm uma característica muito importante. Eles são todos universalmente sensíveis à penicilina. Ou seja, eles não desenvolvem, não produzem beta-lactamases, eles não perdem o sítio de ligação às PBPs, e por isso, né, desde que se conhece estes germes e desde que se utiliza a penicilina, nunca foi descrito situações de resistência. Isso é uma informação importantíssima que você precisa anotar aí. Erisipela pode ser tratada com penicilina. Voltou erisipela, penicilina. Voltou penicilina, não tem problema, é isso mesmo. Os estreptococcus do grupo B, além de causar a infecção neonatal, também pode causar infecções urinárias, por exemplo, né? Tá ali próximo da região genital feminina, principalmente na região, né, nas mulheres. Então pode ser causa de infecções urinárias também. Então, lembrar, grupos A, B, C e G, sensibilidade universal a penicilinas, não produzem beta-lactamase. Aliás, nenhuma espécie de Streptococcus produz beta-lactamase, ou seja, associar inibidor de beta-lactamase, clavulanato, sulbactam e etc., não conferem benefício clínico no tratamento de infecções estreptocócicas. Lembrem-se disso. Amplia o espectro da medicação de forma muito importante, sem nenhum benefício clínico em infecções estreptocócicas, inclusive se a bactéria isolada, ou Streptococcus isolado, for resistente à penicilina. Pode acontecer. Streptococcus pneumoniae pode ser? Pode ser. Streptococcus do grupo Viridans, né, que causam infecções, principalmente as endocardites,
podem apresentar graus de resistência à penicilina, certo? Mas não é por beta-lactamase, não é por beta-lactamase. É uma característica importante. Então, lembrar, Streptococcus agrupáveis são aqueles que a gente acabou de falar, têm características biológicas bastante diferentes dos Streptococcus pneumoniae e dos Streptococcus do grupo Viridans. Esses sim podem desenvolver resistência à penicilina, que pode estar ligada principalmente a alterações de PBP, ok? E com outros cocos gram-positivos. Dentro dos Streptococcus existe essa diferença, e entre Streptococcus e Staphylococcus, por exemplo, nós temos uma diferença importante, que é a produção de beta-lactamase. As espécies de Staphylococcus, e quando nós falamos de Staphylococcus, nós nos preocupamos em medicina humana principalmente com Staphylococcus aureus, que é a principal espécie de Staphylococcus que causa infecções nas pessoas. Outras espécies podem causar? Podem, mas a capacidade de patogênese, de invasão e de evoluir com causas de infecção, como causa de infecção nas outras espécies é bem menor do que no Staphylococcus aureus, ok? Então, as espécies de Staphylococcus não apresentam sensibilidade universal à penicilina, então não dá para você acreditar de olhos fechados que uma infecção estafilocócica se resolverá com uma penicilina ou a amoxicilina, por exemplo. Eles já produzem beta-lactamases, são beta-lactamases menos amplas de espectro, do que as beta-lactamases de germes gram-negativos. Germe gram-negativo que é o mestre das enzimas. A enzima que desnatura o antibiótico com gram-negativo mesmo. Mas os estafilococos produzem beta-lactamase sim. E além disso, eles podem também apresentar, além da beta-lactamase, as alterações de PBP. Beta-lactamases produzem fenótipos diferentes de alterações de PBP, certo? Beta-lactamase de estáfilo inativa penicilina, ampicilina e amoxicilina, ou qualquer uma dessas aminopenicilinas que guardam uma correspondência de espectro e estabilidade muito grande, e nesses casos a adição do clavulanato ou do sulbactam, sim, aí nós temos ganho de benefício, pois o mecanismo enzimático está presente, pode estar presente, e em grande parte está presente nas espécies de Staphylococcus. O fenótipo, então, do estafilococo produtor de beta-lactamase é resistência à penicilina e sensibilidade à amoxicilina com clavulanato, ou a cefalosporinas de qualquer geração que tenham atividade anti-estafilocócica. Cefazolina, cefalotina, cefalexina, todas elas que têm atividade anti-estafilocócica também o fenótipo de estafilococcus que produz beta-lactamase é de sensibilidade. Então essa é a grande diferença entre os estafilococcus que respondem à amoxicilina mais clavulanato ou cefalosporinas para a bactéria que não responde a beta-lactâmico. Aí, nesse caso, é quando a bactéria tem uma alteração de PBP, que é a proteína ligadora da penicilina. Em resumo, então, nós temos os Streptococcus que são agrupáveis, A, B, C, G, tem outros grupos de classificação dos Streptococcus que apresentam sensibilidade universal à penicilina. Os Streptococcus pneumoniae podem ser sensíveis à penicilina, mas também podem apresentar resistência, e o mecanismo de resistência deles é principalmente a alteração de PBP ou aumento da espessura da parede celular. Em relação aos Streptococcus do grupo Viridans, em grande parte, em sua maioria, aliás, acho que exclusivamente é alteração de PBP, e nos Staphylococcus
todas as espécies, mas especialmente para nós, como importância como germe causador de infecção, é o Staphylo aureus, a produção de beta-lactamases e alterações de PBP. Você deve estar me perguntando, e aí, o que é isso de PBP? PBP é uma sigla do inglês que significa Penicillin Binding Protein, proteína ligadora de penicilina. É o sítio molecular alvo dos antibióticos beta-lactâmicos. Então, o que acontece? Lá na parede celular das bactérias existe esta proteína no peptidoglicano, e esta proteína é onde as penicilinas encontram atividade de ligação. Quando ela se liga a esse ponto de atividade, ela impede o crescimento e a formação da parede celular, o que leva à destruição da célula bacteriana, certo? Então, existem dois mecanismos principais, né, de resistência a beta-lactâmicos nos germes gram-positivos, que é ou o desenvolvimento de enzimas inativadoras, no caso aqui só os estafilococos produzem, ou você tem também a perda de afinidade dessa proteína ligadora de penicilina. Ou seja, a penicilina, algumas penicilinas, não são todas, mas existem proteínas, né, existem alterações de PBP que conferem resistência basicamente a todas as medicações beta-lactâmicas, mas você tem, então, a perda de afinidade. A molécula de antibiótico não se liga no ponto onde ela deveria se ligar para exercer o efeito. E esse mecanismo de resistência tem nada a ver com nenhuma enzima, né? Então, por isso que o Staphylococcus aureus, que tem essa alteração, ou o próprio Streptococcus, que tem essa alteração, não adianta associar inibidor de beta-lactamase, e normalmente há necessidade de mudança de classe de antibiótico para poder fazer um tratamento com uma bactéria com esse mecanismo. E para arrematar esse assunto em relação aos estafilococos, você tem os dois principais fenótipos dos estafilococos, que são os estáfilos sensíveis à oxacilina ou meticilina, e os estáfilos áureos, que são resistentes à meticilina ou oxacilina. Essas duas drogas são intercambiáveis entre si em termos de utilização e aplicabilidade prática. Mas acontece que nós não utilizamos a medicação meticilina no Brasil com muita frequência, a gente utiliza a oxacilina. E a oxacilina, ela nada mais é do que uma penicilina que foi modificada para ser resistente às beta-lactamases de Staphylococcus aureus e de outros estafilococos, mas principalmente o Staphylococcus aureus. Então, quando você tem o MRSA, que é o Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou oxacilina, significa que ele não tem mais aquela PBP com boa afinidade a beta-lactâmicos. Então, normalmente, para fazer tratamento dessa medicação, a gente precisa trocar de classe. Existem várias outras classes de antibióticos que podem manter a atividade bactericida ou antibacteriana nos estafilococos, que são resistentes a beta-lactâmicos, mas perda dessa classe como opção de tratamento de infecção, ela é muito dolorosa do ponto de vista médico, porque a disponibilidade e a quantidade de drogas, né, que são beta-lactâmicas, são as penicilinas, as cefalosporinas e por aí vai, ela é muito grande e elas todas, né, têm representantes com disponibilidade de tratamento por via oral. Em relação às bactérias que são resistentes, né, a beta-lactâmicos, nem sempre a gente tem via oral disponível para realizar um tratamento. Então, é por isso que a gente tem tanta vigilância em relação aos estafilococos resistentes à oxacilina. Uma vez que resistente à oxacilina, não é mais um mecanismo de enzimático, já é um mecanismo de perda de sítio de atividade. Existem já drogas que foram produzidas mais recentemente
que são beta-lactâmicos e que são ativas contra espécies de Staphylococcus aureus que sejam resistentes à oxacilina. São cefalosporinas chamadas de quinta geração, mas de uso hospitalar, principalmente, e não é a mesma coisa, não é a mesma habilidade de atividade antimicrobiana que os beta-lactâmicos em geral. Esse é o tipo de situação em que o conhecimento de microbiologia faz toda a diferença na sua decisão. É o que eu chamo de conhecimento prático em microbiologia. Enquanto alguns fariam troca de antibiótico, fariam associação de inibidor de beta-lactamase, fariam associações de medicações, você, com base no seu conhecimento e de posse desse poder, você tem a condição de tomar a melhor decisão, mesmo diante de questionamentos. Questionamentos, inclusive, de pessoas que têm formação na área médica, mas que, eventualmente, não tenham o mesmo conhecimento que você. Então, nesse momento, é que você estufa o peito e se orgulha de falar que não há necessidade de mudar de medicação. O Streptococcus pyogenes não fica resistente à penicilina. Até hoje, dentro do que nós conhecemos, não existe resistência. Você tem condição de colocar a sua postura correta e a sua decisão como aquela que é a mais indicada e a mais bem fundamentada. Evita você ficar tendo discussões que não vão levar a lugar nenhum, raciocínios sem base teórica nenhuma, perda de tempo na hora de pensar o que fazer, o que acontece, o que não aconteceu, será que? Não, tenha o conhecimento, tenha bases teóricas consolidadas para que você saiba que realmente a sua decisão está correta. Evita-se a realização de condutas que podem ser muito prejudiciais a qualquer tipo de indivíduo. Salva vidas, evita resistência, evita reações graves, idiosincrasias e surpresas que podem ser desagradáveis na evolução aí de um quadro que pode ser resolvido de forma muito mais tranquila e simples. Quero aproveitar então para agradecer a você que ficou comigo até agora no vídeo e também aproveitar o momento para te convidar a assistir ao episódio anterior do Cultura de Infecto, onde nós fizemos a apresentação de um caso com infecção por outro coco gram-positivo, no caso Enterococcus, e fizemos também uma revisão de microbiologia, onde nós avaliamos as diferenças entre os cocos gram-positivos, Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, semelhante ao que foi feito aqui hoje, e tenho certeza que vai ser de bastante proveito para você que tem interesse de realmente ter um conhecimento consolidado, sólido, na hora de tomar a sua decisão. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você tiver gostado do vídeo, deixa aqui o seu curtir, deixa uma mensagem, fala para mim qual é a sua experiência relacionada a esse tipo de situação, se já aconteceu, se não aconteceu, e como é que foi que você resolveu esse imbróglio aí diante de uma recidiva de infecção. Viu como é que um caso super simples e muito comum na prática pode trazer muitos desafios na hora de tomar a sua decisão? Por isso que é importante de ter o conhecimento aplicado à sua prática. Dessa forma você consegue passar confiança para o seu paciente, para a família do seu paciente e ainda tomar a melhor decisão para ele, passando a ele segurança, evitando efeitos adversos e evitando intervenções desnecessárias e potencialmente graves. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero você no próximo Cultura de Infecto. Aqui não tem enrolação, não tem suave de ferida e antibiótico por via das dúvidas não entra. Obrigado e até a próxima.